Boa noite, boa noite. Esperando um minuto para que mais pessoas possam chegar. Dei uma atrasadinha aqui hoje, mas nós já vamos começar. Na última live a gente falou sobre Jesus e vamos continuar falando de Jesus porque é o nosso único objetivo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, então não há motivo para não falarmos de Jesus. Não há razão para viver se não for por Jesus. E não há vida sem ser por meio de Jesus. Então Jesus sempre vai ser o nosso motivo, não só de alegria, mas também para viver todos os dias. Então hoje vai ser um pouquinho mais profundo do que falamos na última live. Talvez não dê para falar tudo que tenha que falar, mas eu creio que o Espírito Santo sempre vai direcionar naquilo que precisa ser falado. Então hoje nós vamos falar em 1 João 2 e vamos também falar na carta de João, capítulo 8. Eu vou começar, então vai ficar salva, né? Quem chegar depois vai acabar assistindo. E a pergunta a pergunta que eu faço e você também já deve ter feito em algum momento da sua vida é: como pode haver ódio contra outra vida? Como pode no nosso coração ter ódio sobre outra vida, sobre outra pessoa? Não só a vida, né? Mas todos os tipos de vida. E se você tem acompanhado aí os noticiários, você sabe que está tendo a guerra em Israel. E a guerra por si só não é só sobre uma guerra de território, mas é sobre uma guerra contra a humanidade, né? Contra vidas que não têm como se defender, que é no caso de idosos e crianças, né? E até mulheres, dependendo de mulheres, ela não consegue se defender sozinha. Então, a pergunta que a gente se faz, né? Como pode haver ódio no nosso coração por outra vida, né? A ponto de fazer algo contra outra vida. Não só isso, mas também na forma de julgar, na forma como pecamos, que é onde que eu quero entrar com você. Então a segunda pergunta é: o que tem no nosso coração? O que há no nosso coração? A Bíblia relata para nós que o nosso coração ele pode ser corrompido pelo pecado, o nosso coração pode haver tantos enganos se não tiver a palavra de Deus. Então o principal objetivo é que a palavra esteja no nosso coração e que em nosso coração haja a palavra do Senhor para que realmente nós possamos caminhar e caminhar em amor, que é o principal mandamento de Deus, né? Amar o próximo como você ama a si mesmo. Mas lembrando, você só consegue amar se você primeiro experimenta esse amor de Deus por você. E tem um episódio na Bíblia, em João, que eu amo, que é quando tem uma mulher ali e todos querem crucificar essa mulher, né? Todos querem jogar pedra. E Jesus, em João 8:7, e Jesus ele diz, né? Qual de vocês não tem pecado? Se você não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra, né? Da mesma forma, nós pensamos, se no nosso coração há a palavra de Deus, possivelmente haverá amor também no nosso coração e nós caminharemos em amor. Consequentemente, não haverá ódio em nós, não haverá raiva, não haverá nada disso, mas sim a presença de Deus. Então, quando Jesus ele diz ali, né, ele questiona as pessoas o que há no seu coração, né? Se você tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ele questiona. Ali o pessoal do templo fez uma armadilha, né, para que Jesus caísse nessa armadilha. Mas Jesus ele conhecia o coração e todos os corações e ele questionou, né? Ele falou: se vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra, seja o primeiro. E nós percebemos na história que todos foram deixando as pedras e se afastaram, ou seja, aquela mulher teve uma nova vida por causa de Jesus. Jesus estava ali como seu juiz, como seu defensor, diante da multidão, diante de tantos acusadores. Então existe uma parte na nossa vida que há arrependimento, há uma verdade que é revelada a nós, que nos confronta e que nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que vivamos uma vida de humildade, uma vida voltada para Jesus, uma vida com a palavra no coração, para que não há em nós ódio algum,
mas que haja em nós o amor, para que o amor seja compartilhado, né? A forma como vivemos, a forma como pensamos, a forma como fazemos todas as coisas. Então, ele fala que só existe uma forma de sermos dependentes de Deus, e essa forma é por meio da palavra. E a palavra de Deus é aquela que nos traz vida, é aquela que vivifica a minha vida, vivifica a sua vida, né? Então, o nosso coração ele pode ser corrompido se não houver a palavra de Deus. Não só o nosso coração se corrompe, mas também nós vivemos uma vida de pecado. Nós caminhamos numa vida que não é de Deus para nós. Então, eu te convido a entender que Deus ele permanece esperando por mim, esperando por você, para que nós chegamos até Ele com humildade, né? Para reconhecer os nossos erros, para ter uma nova vida, para ter um arrependimento diante dele. E Jesus ele sempre vai confrontar, seja o nosso erro, seja aquilo que estamos vivendo. Ele sempre vai nos colocar à prova, né? Então, olha isso, 1 João 2, né, diz assim, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O que é mandamento aqui? É a palavra de Deus. Se nós não guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós chamamos Deus de mentiroso. E a verdade não está em nós, o que é pior. Porque muitas das vezes nós dizemos que somos filhos de Deus, que somos isso, somos aquilo, mas não há verdade em nós, né? O amor de Deus não está aperfeiçoado em nós. E com isso nós caminhamos segundo o mundo e não segundo a vontade de Deus. E ele fala em João 7, do 32 ao 36, que no mundo ninguém é capaz de compreender a realidade das coisas, porque o mundo é totalmente em trevas. É o que estamos vendo nos dias de hoje, né? Um contra o outro, pessoas fazendo crueldades com as outras e nada não chega nem perto do amor de Deus por elas, né? E por meio delas. Então, Jesus, ele nos convida a não só guardar a palavra no nosso coração, mas também viver essa palavra, que é uma palavra que traz vida em nós, e é uma palavra que nos permite caminhar em viva esperança, uma viva esperança, né? Nos faz caminhar segundo a vontade dele para nós. Então, voltando ao começo, a pergunta é sempre, né? Os quatro pontos aqui. Como pode uma pessoa ter ódio no coração para fazer algo ruim para outra vida, né? O que se encontra em nosso coração? Será que é a palavra de Deus? Será que estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus? Assim como vimos em João 8, ele fala, né? Qual de vocês não tem pecado, né? Que seja o primeiro a tirar a pedra. E nenhum de nós estamos isentos, todos nós pecamos, todos nós precisamos ir até Deus em arrependimento, todos nós precisamos de uma nova vida, de um novo caminhar diante de Deus. E outro ponto é a dependência total. Quando nós somos dependentes de Deus, totalmente dependentes dele, seja na dificuldade ou na vitória, nós vamos entender que tudo que precisamos é da verdade dele em nós e aperfeiçoada, né, em nós e em nosso coração. E ele vai falar que no livre-arbítrio, né, nós conhecemos que há uma escolha. Eu e você estamos diante de uma escolha. Ou nós podemos escolher a vida, ou nós podemos escolher a morte, né? Ou nós caminhamos em luz, ou nós caminhamos em trevas. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos os desejos carnais. Então sempre vai haver uma escolha. Eu e você sempre vai estar diante de uma escolha. E a escolha hoje qual é? Será que você quer caminhar com Jesus? Será que você quer guardar a palavra dele no seu coração? Será que você quer receber o amor dele por você? Às vezes a gente se acha tão indigno do amor de Deus, mas o amor dele está derramando a todo instante, que você nem percebe que Deus está derramando o amor dele por você. Então a pergunta é, será que eu vou caminhar com Jesus? Será que eu quero? Será que eu vou deixar com que o amor dele se aperfeiçoe em mim? Então esse texto, ele é muito forte, ele é muito nítido. O mundo todo está em trevas, mas há uma esperança para aqueles que são filhos de Deus. E a esperança para aqueles que são filhos de Deus é que eles conheçam a palavra, vivam a palavra, tenham o seu coração inundado pela palavra
e comece a caminhar mediante a palavra de Deus. Então, 1 João 2,3, 1 João 2,17, João 8,7, João 7, do 32 ao 36, sempre vai trazer um relato de Jesus para mim e para você, que Jesus ele tinha o amor sendo aperfeiçoado em todos aqueles que ele conhecia. Imagina a história dessa mulher que deixou de ter ali o seu julgamento e ela começou a caminhar mediante aquilo que Deus dizia sobre ela, né? Então, é algo que nós devemos pensar. Será que o pecado ele tem sido tão presente na nossa vida a ponto de nos corromper e de esquecer de quem somos? Vai cair um vídeo no YouTube hoje que eu vou fazer uma nova série de os nossos olhos voltados para Jesus, porque dificilmente nós conseguimos manter os nossos olhos em Jesus com tanta crueldade acontecendo, com tantas coisas acontecendo. A Bíblia fala, né, que nós devemos renovar a palavra, né? A palavra de Deus todos os dias deve ser renovada em nós, para que a nossa mente seja renovada, para que nós possamos caminhar em verdade, para que nós possamos não permitir com que o pecado ele entre na nossa vida e corrompa tudo. O pecado ele tem duas coisas. Ele nos corrompe, nos torna indignos e ele nos afasta de Deus. Lembra de Adão e Eva? Quando Adão e Eva eles estão no jardim, Deus fala para eles, olha, você pode tudo aqui, de menos a árvore, aquela árvore ali. E eles ficam curiosos, eles vão diretamente naquilo que não pode. E o que acontece? Quando eles fazem isso, eles pecam por desobedecer a palavra de Deus sobre eles ali. E o pecado, ele faz com que eles se envergonhem daquele que o criou, né? Então o pecado ele tem esse poder na nossa vida de fazer com que nós nos envergonhamos diante daquele que nos criou, que é Deus, o nosso Criador. E o pecado ele nos corrompe por dentro, porque nós achamos que tá certo, nós achamos que tá tudo ok, mas ele vai corrompendo por dentro. Tem um livro que eu não vou saber qual, mas o cara fala, né, que a nossa alma, quando está corrompida, ela cheira mais do que enxofre, né? O cheiro é um cheiro ruim. Então, nós temos que estar atento a isso. O pecado, ele nos corrompe e ele nos afasta de Deus, né? E que esse não seja o desejo do nosso coração, mas que o nosso coração possa desejar estar com Deus, caminhar com Deus na sua palavra, sendo conduzido pelo seu Espírito, sendo fortalecido pelo seu Espírito a cada dia. O pecado ainda, ele fala sobre um erro que cometemos, sobre uma desobediência, sobre algo que nós deixamos de lado, sobre passar um passo em falso, né? Você acha que está certo e acaba que é errado. Tropeçar, né? Lembra de uma passagem que no Novo Testamento fala, né? Que existem pedras de tropeço, mas que Jesus é a pedra angular da nossa vida. Pedro é aquele que foi considerado como pedra, né, para fundar a primeira igreja. Então o pecado ele coloca um contra o outro, né? Ele causa discórdias, ele causa tantas coisas, porque se corrompe, né? O ser humano se corrompe. E quando você vê Adão e Eva, quando eles se sentem envergonhados e Deus pergunta, né? O que vocês estão fazendo aí? Eu tô vendo vocês. A gente tem aquela mania de que acha que Deus não vê, Deus vê tudo, né? E Deus estava vendo os dois ali, escondidos, né? Eles se escondem. Quantos de nós nunca se escondeu de Deus, achando que Deus não iria nos encontrar? Quantos de vocês já tiveram aquela dor por algo que aconteceu e achou que Deus não veria a sua dor? Quem nunca, né? Eu tenho essa mania de passar por alguma coisa e eu chorar sozinha e tal, e achar que Deus não tá vendo, mas Deus ele sempre vê, ele sempre está atento, e eu o amo por isso, por ele estar atento, por ele ver e por ele trazer o conforto, né? Até ontem eu tava falando com um amigo e ele falou de Salmos, eu falei assim, o livro de Salmos, Davi é um homem incrível, porque ele ora a Deus, ele clama a Deus, crendo que Deus vai responder, né? E muitos de nós esquecemos disso, esquecemos de clamar, esquecemos de orar, crendo que Deus vai responder, crendo que Deus vai trazer a resposta.
Então, o pecado, ele faz isso, ele faz com que nós nos afastamos de Deus, com que nós achamos que estamos errados, com que nós entendemos que não temos favor algum diante de Deus. Mas hoje eu tô aqui para te falar que o pecado, ele não pode nos separar de Deus. E ele não deve nos separar de Deus. Porque todas as vezes que pecamos, Jesus diz, né? Que haja arrependimento em você, que haja arrependimento no meu coração, no seu coração, para que possamos voltar para Deus e não correr de Deus. Então, o pecado, ele causa muitas coisas na nossa vida. Então, pensa nisso, sobre o que há no seu coração. A Bíblia fala, né, medite de dia e de noite para que você não peque contra Deus, porque há relatos e Deus sabe do nosso coração e Ele sabe que nós precisamos estarmos fundamentados na palavra, né? Eu vou abrir aqui com você Provérbios 19:3. Tô com duas Bíblias aqui, Provérbios 19:3, para você ver uma coisa. É complementar o que eu falei, né, nos últimos. Texto base para quem está chegando, para quem vai assistir logo mais, é João 8:7 e João 1, primeira carta de João. Provérbios 19:3. Diz assim, ó: a estatúcia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que nós acreditamos ser certo, sempre vai nos corromper e sempre vai nos afastar de Deus. E o nosso coração se ira contra o Senhor, aquele que nos criou. Provérbios 19:3. Mateus, vamos lá para Mateus 15:19. Quem estiver acompanhando quiser colocar aí nos comentários, mas aqui é ruim que não dá para ficar igual no YouTube, né? Fixado. Mateus 15:19. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ali fala sobre a tradição que eles tinham, né, de limpar as mãos antes de se alimentar. No entanto, Jesus, né, questiona eles: como pode você se limpar as suas mãos antes de se alimentar, com medo de que se contaminem por algo, enquanto você deixa entrar tantas coisas no seu coração? Será que o seu coração está mais limpo do que as suas mãos, aquilo que você vai consumir, aquilo que você vai se alimentar? Jesus vai um pouco mais fundo, ele questiona o que você tem colocado no seu coração te traz vida, te traz comunhão com Deus, te traz para perto de Deus. Esse texto é muito forte porque ele mostra a nossa carnalidade. Ele mostra quão dispersos nós podemos ser quando tiramos nossos olhos de Jesus, né? Que ele fala, né? Como posso lavar a mão antes de comer se o meu coração está sujo diante de Deus, né? Então, do que adianta você dizer que é cristão e permanecer no erro, permanecer no pecado? Não faz sentido algum, que foi o que nós vimos em 1 João, que diz: aquele que não peca, esse se torna mentiroso, porque todos nós pecamos e todos nós precisamos de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Gênesis 6:11. Gênesis 6:11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, por toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aqui Deus fala sobre a corrupção do ser humano, né? A carnalidade, aquilo que faz com que eu e você não somos justos perante Deus, né? E é aquilo que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, tantas guerras. Eu falei essa semana, não é só sobre uma guerra que você pode ver gente morrer, mas é sobre uma guerra também interna que muitos sofrem, muitos vivem. Há também sobre pessoas à sua volta precisando de algo e você não percebe, porque seus olhos estão tão em você, focado tão em você, que você não percebe nada. Mas Jesus, ele diz: olha, mantenha seus olhos em mim, que é o autor e consumador da fé. Mantenha seus olhos direcionados para mim, que é Jesus, né? Jesus diz, né? Então,
Quando nossos olhos estão em Jesus e nós estamos fundamentados na palavra, então nós podemos amar o próximo, fazer algo pelo próximo. E aquilo que eu falei no começo da live, o ódio, tanto o pecado, nada disso vai nos afastar de Deus, porque não haverá ódio no nosso coração, não haverá pecado em nós, não haverá corrupção em nós. Se nós todos os dias nos arrependermos e nos voltar para Deus, que sempre tem um novo caminho para mim e para você. Continuando, hoje é cheio de livro. Ainda em Mateus 23, 25. Mateus 23, 25. Mateus 23, 25. Aqui tá acontecendo algumas coisas lá, né? Eu gosto de ir no ponto, mas tem um contexto. E no 25 ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade, que é complemento do texto anterior sobre lavar as mãos, que era um costume e ainda é um costume em muitos países, em muitas culturas. E aqui ele tá falando, né, como você pode ser hipócrita, né, de limpar o copo, limpar o prato, sendo que o interior tá cheio, aquele famoso arrumar a casa de qualquer jeito, jogar a sujeira debaixo da cama, debaixo do tapete, ou fazer as coisas pela metade. E aí ele questiona, como você pode fazer as coisas pela metade, né, se no interior tá sujo. Se você viu o filme Peregrino, tem um exemplo muito nítido dessa passagem, quando ele tá quase no fim do filme ou do livro, em que ele entra num lugar que tem várias salas, e numa das salas tem uma mulher limpando a sala, jogando a poeira debaixo do tapete, debaixo do sofá. E aí ele comenta, né, essa sujeira, tudo são os pecados que ela cometeu, que estão no coração, né? Então, como pode estar sujo, ele continua sujo, e a gente não fazer nada, né? Deus nos chama para uma nova vida, para ter a nossa vida direcionada por Ele, conduzida por Ele, para que o nosso interior seja tão puro quanto Ele é, tão santo quanto Ele é, quão poderoso Ele é, né? Então, Jesus, Ele sempre vai trazer um questionamento a mim e a você. O que está no seu coração? Como você está vivendo? Há paz em você? Há paz no seu coração? Como você tem amado as pessoas à sua volta? Você tem sido amado? Você tem recebido o amor de Deus? São tantos questionamentos que eu poderia ficar aqui fazendo para você e para mim questionar. Mas o ponto principal sempre vai ser Jesus. Ele sempre vai ser o autor e consumador da minha história, da sua história. E ele sempre vai dizer para mim e para você: só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Nele está a esperança, nele está a vitória, nele está a paz, nele está tudo que precisamos. Então ele nos convida para viver essa verdade. Não só viver, mas também guardar no nosso coração. Falei um bocadinho, ainda tem uns 4, 5 versículos sobre esse tema. Afinal, Jesus, ele é inesgotável, ele é infalível. A gente pode ficar aqui falando até a eternidade e sempre vai ter algo novo para falar sobre ele, porque ele é o que me permite viver uma nova vida e ele é o que te permite viver uma nova vida. E todos os dias algo sobrenatural ele faz por você e através de você. Então, além da Bíblia, tem um texto que fala, né, que os filhos de Deus, com o Espírito Santo, fariam obras e obras muito maiores do que poderiam ser contadas e relatadas. Então, eu e você somos nada mais, nada menos que testemunhos vivos de Deus, né? Eu e você podemos nos permitir sermos conduzidos em amor e por amor. Eu e você podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, né? Então, Jesus, ele vai nos chamar para essa vida em que ele nos conduza e que no nosso coração haja a palavra dele, que a palavra dele é viva e eficaz, a palavra dele é que nos traz vida e esperança, a palavra dele é o que nos preenche todo vazio, a
A palavra dele preenche todo vazio, que não há necessidade alguma de você buscar algo no mundo, porque ele te preenche por completo. Então esse é Jesus, né? Esse é Jesus, e ele não há como conter em nós. Tanto que tudo que ele faz em nós não fica em nós, através de nós, é compartilhado por nós. Então, assim como ele fez, e assim como eu creio, ele nos chama todos os dias para sermos cartas vivas do amor dele. Então eu te convido hoje, com tanta coisa acontecendo, com tanta gente sendo morta, sem motivo, só por uma crueldade do ser humano, por ódio do ser humano, porque ele ainda não conheceu a Cristo, porque ele ainda não conheceu a verdade, ele não conheceu o amor. Então eu te convido a orar por tudo isso, a permitir que Jesus seja amor em você, por você e através de você. Porque só assim há como viver nesse mundo corrompido. Um mundo que é cheio de iniquidades, um mundo que é cheio de crueldades, mas em Cristo nós podemos vencer todas as coisas. Em Cristo nós podemos ter esperança mesmo em meio a tantas tribulações, né? Então espero que a palavra de alguma forma tenha aquecido o seu coração, porque isso é só meu intuito, aquecer o seu coração para que você conheça mais Jesus, para que você viva mais aquilo que Jesus tem para você. A palavra é isso, ela é viva e ela é eficaz. Não sei você, mas todos os problemas que eu tenho, eu recorro à Bíblia, eu recorro à palavra. E não houve nenhum momento que eu tenha recorrido à palavra que eu não tenha sido alimentada. Pode ser que eu tenha recorrido e eu tenha tido a resposta dali 2 anos, dali 5 anos, mas ele sempre traz a resposta. Não importa o tempo, ele sempre nos preenche, né? Ele sempre preenche aquilo que falta. E Jesus sempre vai ser a minha esperança, e eu creio e declaro que seja a sua também, porque de fato não há como viver nesse mundo sem Jesus, não há como ter esperança sem Jesus. Mas Jesus é tudo em mim e através de mim, Jesus é tudo em você e através de você. Então nunca perca Jesus de vista. Tem um texto, né, e tem a música do Kleber Lucas, né? Meu alvo é Cristo. Que o seu alvo seja sempre Cristo, não só hoje, mas todos os dias. É isso que eu declaro sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, que Jesus seja aquele que faz com que o seu coração se aqueça, com que seus olhos possam brilhar, aquele que traz esperança para você e a sua família, que Jesus seja a sua pedra fundamental, a sua pedra angular, o seu fundamento, a sua base, e que dele você possa frutificar, que dele você possa fruir em tudo que ele derramar sobre você. Então eu fiz um resumo muito breve de tudo aquilo que eu queria ter falado. É lógico que não vai ficar só nessa live, vai ter outras, então eu te convido a ativar as notificações. Eu vou subir ela agora lá no YouTube, para que você possa assistir por lá também. Então, resumindo, para quem chegou no final e não pôde acompanhar, como pode uma pessoa ter ódio no coração? Como pode uma pessoa fazer mal a outra pessoa? Não a outra pessoa apenas, mas a animais e tantas outras coisas vivas. Como está o meu coração? O que está no meu coração? O que eu guardo no meu coração? A gente falou sobre o pecado, que ele nos corrompe e nos afasta de Deus, né? Aí ele falei em João 8, que fala da mulher que estava numa situação delicada, e Jesus diz: qual de vocês não tem pecado? O que não tiver, atira a pedra, né? E todos deixaram a pedra e deixaram a mulher em paz. Ela pôde viver uma nova vida ali diante de todos e diante de Deus. Jesus foi o juiz dela, Jesus foi o ajudador dela ali naquele instante e por toda a vida. A dependência total de Deus. Será que sou dependente de Deus? Será que você é? Então, é sobre você ter uma vida fundamentada na palavra, viver a palavra, compartilhar a palavra, que em nós haja o amor de Deus sendo transbordado, né? Não só em nós, mas através de nós. Porque o evangelho é isso, não é sobre mim, mas é sobre o próximo. E o próximo precisa, seja de uma palavra, seja de um abraço, seja de um alimento, seja de um conforto, alguma coisa o próximo precisa. E como eu vou saber do que ele precisa?
por causa do Espírito Santo. É Ele quem nos instrui em tudo que devemos fazer, seja orar, seja ajudar, seja abraçar, não importa. Porque a carne vai deduzir tantas coisas, a carne vai imaginar tantas coisas, mas só o Espírito Santo, ele conhece o coração de todos, e somente o Espírito Santo pode nos instruir a fazer aquilo que realmente é da vontade dele para o próximo. Então, que você receba o amor de Deus e que você compartilhe o amor de Deus. Agradeço a você que ficou comigo até aqui. Lembrando que todos os dias eu coloco aqui, né, uma oração para que nós criamos esse hábito de orar todos os dias, nem que seja 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, não importa, mas a nossa vida tem que ser uma vida de oração. No Instagram, aqui, às vezes eu coloco algum reel, algum vídeo curto sobre algo que eu estou falando no YouTube ou sobre algo que eu ainda vou falar aqui. Se você viu nos últimos meses, nós falamos sobre o que aprendemos com Pedro, e aí o Espírito Santo me levou para o encontro com Jesus, e agora, se você está percebendo, ele está falando o que Jesus é para mim e o que Jesus é para você, que se resume em o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, somos conduzidos pelo Espírito Santo. Da mesma hora que nós podemos estar falando aqui de graça, nós vamos falar de fé, nós vamos falar de amor e tantas outras coisas. Mas Jesus sempre vai ser o fundamento, Jesus sempre vai ser a base. Então eu vou salvar aqui, vou salvar no YouTube. Se tudo der certo, na próxima segunda, às 19 horas, nós entramos aqui novamente para fazer. Eu fiz uma votação, né? Segunda ou terça, o pessoal vota na segunda, às 19 horas. E eu te convido a se inscrever no YouTube para que você acompanhe os vídeos. Lá tem outros vídeos fora o que eu falo aqui, fora o que eu falei aqui. Mas lembrando, Jesus sempre é a nossa vida, Jesus sempre é a nossa esperança. E é nele que temos que basear a nossa vida, o nosso fundamento, a nossa esperança sempre em Jesus. Então, eu te agradeço por estar comigo até aqui. Que você possa ter uma noite abençoada e uma semana abençoada. E eu te espero no próximo, em nome de Jesus.